Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a obesidade infantil, né? Então, o que está acontecendo? Se a gente não orientar os nossos filhos a comerem certo, a gente vai estar criando crianças cada vez mais obesas. Então, o que eu recomendo, né? Que as mamães, os papais, as titias, né? As vovós, elas tenham paciência e colaborem para que essas crianças, elas não fiquem sem receber uma certa orientação. Então, a gente pode estimular na própria casa, né? Às vezes a gente não tem hábito saudável, às vezes a criança imita o que a gente come a partir dos 2 anos de idade, ela come exatamente o que a mãe e o pai comem. Então, se você sentar e comer na frente da televisão, o seu filho, ele vai comer na frente da televisão, né? Ele não vai ter um ambiente tranquilo, onde ele senta, ele olha o alimento, ele olha o prato, ele olha o que ele está comendo, né? Então, ele vai comer vendo televisão. Então, por exemplo, ele pode ver um desenho, ele pode ver alguma coisa que deixa ele extremamente apreensivo, né? E isso faz com que a criança ela fique muito ansiosa, então ela acaba mastigando além da conta. Então, o que a gente tem que entender agora é que as crianças hoje elas precisam ser estimuladas a comer coisas mais naturais, porque a gente tem que colaborar. Então, por exemplo, olha, filho, se você obedecer, eu vou te dar um pirulito. Não façam isso, porque o pirulito, ele é doce, ele tem muito açúcar, ele também faz mal para os dentes, vai dar cárie, né? Mas nunca tirando isso da criança, né? Ela pode comer um pirulito, mas ela pode comer um pirulito. Então, você determina com ela um dia da semana para ela comer. Porque você não pode tornar isso uma coisa proibida. Porque se você proibir seus filhos agora, quando ele ficar maior, né, que ele tiver um dinheiro, o primeiro dinheirinho, a primeira mesada que ele tiver, ele vai lá e compra em quê? Em bala. Então, nós não podemos estimular isso. Por isso que a gente não pode proibir. Então, a gente tem que o quê? Sentar com a criança, conversar com a criança, o que é certo, o que é errado. Eu sei que a gente trabalha, volta à tarde, tem muita comida pronta, né? Às vezes a gente chega e faz um macarrãozinho, né, porque é fácil, mas a gente não pode esquecer que tem que ter a carninha. Fez o macarrão, mas não é só macarrão, você tem que colocar uma carne, né? Eles têm problema com verde, então o brócolis, a escarola, a gente tem que tentar colocar eles no meio de um arroz, fazer um bolinho de arroz assado, um nuggets assado com legumes, né? A gente tem que achar algumas alternativas para ajudar os nossos filhos. Tá? Eu até anotei aqui algumas coisas que a gente pode conseguir ajudar, né? Então, eu tenho algumas ideias para as mamães que estão me ouvindo. Então, vamos lá. Quando você tá com a criança, tá? Você não estimula ela, por exemplo, se a criança ela viu um sanduíche, só que aquele sanduíche, ele tem um brinquedinho. Então, só porque tem um brinquedinho, a criança vai comer aquele sanduíche, né? Então, começa a fazer isso com fruta, né? Então, o teu filho não come fruta. Então, vamos pegar uma banana. Eu sei que é difícil, mas isso é hábito. E se a gente continuar a insistir nesses hábitos saudáveis, a criança, ela vai querer... ela vai começar a adquirir eles. Vai ter um momento que ela vai querer estar comendo a bananinha, comendo a maçã, porque a bananinha, você pode fazer ela o quê? Você pode dividir ela no meio e fazer uma carinha, né, de feliz. Então, você pode fazer, se a criança comer a banana, você vira a banana pra cima, porque ela tá feliz porque a criança vai comer. Aí você pega 2 uvas, faz os olhinhos. E o narizinho você faz um morango. E embaixo, né, a boquinha da criança é uma banana. É a banana cortada no meio, que é o sorrisinho da criança, do menininho feliz. Então, são maneiras que a gente consegue fazer as crianças comerem. Ah, mas e brócolis, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer molhos, por exemplo. Quando você for cozinhar,
Pega o brócolis que você está cozinhando, chama seu filho e faz ele fazer com você. Então, lavar o brócolis. Então, você pega uma bacia pequenininha e põe os brócolis para ele colocar para ele lavar, né? A cenoura, para ele lavar. Para quê? Para ele ver que são alimentos importantes. Leva o seu filho na feira, né? Brinca com ele. Em vez da gente brincar, olha, esse aqui é um sorvete, né? Você pode falar isso aqui é um sorvete, mas você também pode brincar de que ninguém brinca. Olha, essa é a fruta, essa é a maçã, esse daqui é o mamão, né? E esse daqui é o abacaxi. Ninguém brinca assim, né? Todo mundo brinca. A gente pega, por exemplo, o que é um dado, o que é um sorvete, o que é um carrinho, né? Então, em relação à alimentação, são instrumentos que a gente pode usar para ajudar as nossas crianças, tá? Então, eu vou falar aqui o que eu separei, tá? Então, o que a gente tem que fazer é diminuir o hábito de comer assistindo televisão, né? Diminuir a exposição de propaganda a propaganda de alimentos, como é o caso da comidinha que tem o brinquedinho. Diminuir o tamanho das porções dos alimentos. Se você colocar para uma criança uma quantidade grande, tem criança que não come, mas a criança que tem tendência a querer comer mais, ela vai comer, tá? Então, a gente tem que tentar dar um prato controlado, né? Onde tem um arroz, um feijão, uma carne, uma verdura e um legumes, né? E não deixa ele repetir, tá? E aí você tenta nessa meia hora que o nosso estômago ele demora para entender que ele comeu, tá? Que isso se você dá mais um prato, é gula sua e gula do teu filho. Gula porque a gente fica com medo que o filho tá passando fome, né? Então a gente tem que saber a quantidade certa para dar, tá? O outro instrumento que eu acho que ajuda é caminhar e andar de bicicleta em vez de carro. Hoje as crianças a gente não vê mais criança jogar bola, né, em casa. Elas jogam bola, mas pelo celular, pelos joguinhos, né? Então estimule isso. Eu sei que tem joguinhos que a gente compra, tem esses Nintendo, eu não sei, agora era da minha época, não sei como é que é agora, que a criança ela faz exercício e a mãe acaba fazendo junto. Então assim, isso é uma atividade que vai estimular a criança a fazer primeiro, porque você tá com o seu filho, você também vai fazer atividade física e ele vai fazer atividade física com você também. Então isso ajuda a ocupar o tempo dele, né? Para ele não querer ficar comendo outras besteiras. E outra, a brincadeira se torna mais legal porque você tá tendo um tempo pro seu filho, né? Então isso é muito importante, tanto para papai quanto para mamãe, tá? Outra coisa, atividades familiares, que é o caso desse brinquedinho, educação física na escola, né, é importante também, né? Tem gente que pega atestado para a criança não fazer, não faz isso, porque atividade física na escola é importante, ela tem que fazer, tá? Lógico que sempre é com coerência, sempre atividade de escola todos têm um controle, é coerente, ninguém é louco de ficar mandando seu filho correr 500 horas embaixo do sol, não existe isso, né? Então é tudo controlado, é tudo, a não ser que a criança tenha um problema realmente de saúde e não pode fazer exercício físico, mas não é o caso, né? Agora a gente não tá falando disso, a gente tá falando de crianças assim saudáveis, né? Então eu não tenho a obesidade infantil, gente, vocês não podem tratar isso como uma criança sem vergonha, o pai da criança sem vergonha, não é isso, o pai ou a mãe, não. A obesidade infantil hoje é uma doença, tá? E a gente precisa ajudar essas crianças a se salvarem dela. Por quê? Nós comemos compulsivamente e a criança come também. E ela come aquilo que a gente dá para ela. Por isso que ela começa a ter hábitos antigos, tá? Hábitos ruins, né? Outra coisa que eu acho que é legal a gente falar também é o estilo de vida, né? Diminuir os alimentos ricos em gorduras. Então, por exemplo, tem salgadinho que elas gostam. Hoje a gente vê salgadinho assado. Então, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, compra o pequenininho, né? Um salgadinho assado. Eu vi mesmo um Fandangos integral. Os meus filhos adoraram e a gente acha que é ruim. E ele é assado. Ele é um salgadinho próprio para kids, é para criança, tá? Tem um outro também que é muito interessante, que é da Vital, né? A gente não pode ficar falando marca aqui no vídeo, mas
senão vocês não conseguem localizar os produtos que são positivos para as crianças. Fazem, por exemplo, um lanchinho para elas à tarde. Se você quer fazer com uma bisnaguinha, vamos fazer um patê de ricotinha temperada, né? A gente tem que colocar sabor nessa ricota, porque senão a criança não vai comer. E se a mãe e o pai falam beca de ricota, ela não vai querer comer, né? A gente tem queijo cottage, que dá pra gente fazer vários patezinhos. Você pode fazer um patê de atum, ralar cenoura e colocar dentro de um pãozinho pra ela, né? Você pode pegar essas forminhas de biscoitinho, sabe? Então tem o peixinho, tem a estrelinha e coloca em cima do sanduíche, tá? Isso também, e até da fruta também dá pra você fazer isso, com mamão, com melão, fica muito legal, tá? Eu tive um menino que nunca comeu melão, né? E ele adorava jogar futebol. Eu peguei aquele borbulhador, fiz um monte de bolinha de melão pra ele, né? E quando ele veio na consulta, ele achou o máximo, porque pra ele o melão era aquela coisa cortada, sempre do jeito que ele enxergava, do jeito dele. Então, ele viu uma forma diferente de cortar e ele resolveu comer. E ele aprendeu a gostar de melão. Quer dizer, é uma questão de hábito mesmo. Então, às vezes, a gente tem que mudar a forma de servir. Então, sempre muito colorido, né? E sempre ter um ambiente certo, uma mesa para sentar, para conversar. Na hora de comer não é hora de brigar, na hora de comer não é hora de falar de trabalho, não é hora de falar de escola, né? Porque às vezes isso pode também deixar a criança muito tensa e ela acaba comendo por ansiedade, né? Na hora de sentar tem que falar como é que foi teu dia, brincou bastante, né? Depois que ele acabar de comer, você vai perguntar da lição dele, tá? E sempre observar se seu filho ele tá realmente conseguindo aceitar isso, se ele não tá. Se ele não tiver, busca ajuda, a gente tá aqui para isso, né? Para ajudar os pais, as mães, né? A gente não quer que vocês viram cozinheira, não é isso. A gente tem que dar alternativas fáceis. E a gente consegue fazer isso porque hoje tem, graças a Deus, tem bastante produto, bastante jogos, né, que a gente pode fazer. Você pode, tem brincadeiras, né, amarelinha. Quando que teu filho conheceu a amarelinha? É aquela brincadeira de elástico que você pode pôr na cadeira da sala, né, e pular com a tua filha ou com o teu filho. Qualquer brincadeira que você for fazer com o teu filho, ele vai gostar, tá bom? E você vai estimular ele a sempre, porque ele sabe que ele vai poder contar com o pai ou com a mãe dele, tá? O comportamento sedentário, né? E para ele aumentar, porque o que ele come, ele tem que aumentar o gasto energético, né? Então a gente não precisa levar uma bolacha recheada para a escola, a gente pode levar uma bolacha sem recheio. A gente pode fazer a banana, né? Pode fazer uma banana com um pouquinho, pode jogar uva passa. Se a criança não gostar, você pode fazer também uma gelatina com maçã, né? Que isso eles gostam bastante, tem criança que adora isso. O sorvete de fruta, ele quer um sorvete de chocolate, então não compra o sorvete mais calórico, aqueles que é recheado com chocolate, né, com aquelas casconas, não. A gente pode comprar um chocolate simples, né. Hoje tem aquele, o que eu acho ótimo é aquele que até dou para adulto também quando tá com vontade de comer chocolate depois do almoço. Aquele chicabonzinho pequenininho ou batom. Eles têm 50 calorias, tá? E ele te sacia, porque é um sorvete, você vai comer o docinho e acabou, como para criança também, tá? É isso aí, essas foram as minhas dicas, eu espero que ajude muito vocês, precisando, WhatsApp 991995939. Curtam, me perguntem, me usem e abusem e me procurem se precisar, tá? Mas procure uma nutricionista para ajudar a cuidar do teu filho, tá bom? Um beijão e obrigada. Tchau, tchau.